aqui? Pode me convidar que eu vou. Vai, a gente segura, né? Não, é verdade. O André tá certo. Dos dois jeitos a gente vai beber. Tá aí, mas... Já tô chorando. Atenção, senhores vereadores, quero por gentileza comparecer ao plenário para darmos início à sessão na ordem do dia. Solicito ao nobre vereador Valdir Roque que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores presentes na casa, por gentileza, compareçam ao plenário para darmos início à sessão. Solicitar aqui ao vereador Valdir Roque que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a primeira chamada. Alex Academia. Aloysio Pinheiro, presente. André Saco Júnior, presente. André Capriotti, ausente. Toniolo, na presidência. Dinei Batista Comunidade. Dinei Simão. Cláudia Locadora. De Paula, presente. Jair Assaf, Josias da Juco, doutora Karen Gaspar, professor Amazé, professor Mário Luiz Guide, presente. Maluco Beleza, Branco, Rogério Silva, presente. Rogério Lins, Sebastião Bognar, Valdir Roque, na primeira secretaria. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Alex Academia, presente. Doutor André Capriotti. Batista Comunidade. Dinei Simão, presente. Cláudia Locadora. Jair Assaf, presente. Josias da Juco, presente. Doutora Karen Gaspar, presente. Professora Mazé. Maluco Beleza. Branco, presente. Rogério Lins. Sebastião Bognar, presente. Valdomiro Ventura, presente. Senhor presidente, 15 vereadores presentes. 15 vereadores presentes, portanto, há número regimental para podermos iniciar a sessão da ordem do dia. Solicito ao senhor vereador Rogério Silva que assuma aí a secretaria. Agradecer aqui ao vereador, nosso primeiro vice-presidente, Valdir Roque, pela condução dos trabalhos nesse momento, e pedir a ele que proceda à leitura da matéria, a ser lida, discutida e votada. Veto total ao projeto de lei de número 2 de 2014, do nobre vereador Valdir Roque. Dispõe sobre o projeto grafite no âmbito do município de Osasco e das outras providências. Em discussão, o veto ao projeto de lei número 2 de 2014, do nobre vereador Valdir Pereira Roque, que dispõe sobre o projeto de grafite no âmbito do município de Osasco e das outras providências. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Votação eletrônica. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador. Para encaminhar a votação. Para encaminhar 5 minutos. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de ter em mãos o projeto. Projeto de lei apresentado pelo vereador Valdir Pereira Roque, que versa sobre
grafite, é um projeto que dispõe sobre o projeto grafite no âmbito do município de Osasco e dá outras providências. Muito embora o vereador Valdir Roque, que fez a propositura e que passou pelas comissões, aprovado pelo plenário da Casa, este projeto que merece, Valdir, meus parabéns, né? Vossa Excelência observou a necessidade de se criar na cidade de Osasco essa disciplina, né, em lei, que regulamenta, que estimula o grafite nos espaços públicos, fazendo com que toda a juventude, todos aqueles que gostam de fazer o grafite, recebam um processo educativo, um processo de orientação, para que nós não tenhamos na cidade as pichações que nós estamos vendo, inclusive nos próprios públicos. Faço aqui lembrar, na administração do Dr. Celso Gílio, no Fundo Social de Solidariedade, comandado pela nossa querida primeira-dama, Glória Giglio, que tinha um programa muito parecido, né? Um programa que estimulava a arte em todos os jovens, mudando o comportamento. Porque hoje, muitas vezes, nós observamos jovens subindo em edifícios, prédios, de uma forma arriscada, arriscando as famílias que moram nos edifícios, arriscando as suas próprias vidas para fazer pichações. Então, nada melhor do que um projeto de lei, né, que possa trazer essa juventude, que possa orientar essa juventude a manifestar-se, porque, na verdade, o grafite é uma manifestação da alma, seja uma manifestação, muitas vezes, de repúdio à situação na qual elas vivem, muitas vezes é uma manifestação instinta na arte que está imbuída dentro de cada cidadão. Mas eu venho aqui à tribuna, primeiro cumprimentar Vossa Excelência pelo projeto apresentado, votado nesta Câmara, e nos colocar contra o veto do senhor prefeito. Né? Talvez o prefeito não tenha perguntado, não tenha encaminhado esse projeto à Secretaria da Cultura, cujo secretário é o Fábio Yamato, e que tem uma compreensão bastante ampla a respeito disso, e nós sentimos que a prefeitura, mais uma vez, o prefeito vira as costas para a manifestação cultural da nossa cidade, vetando, né, um projeto de Vossa Excelência, votado pelo plenário desta Casa. Meu caro Valdir, Vossa Excelência, que conhece muito bem a periferia da nossa cidade, conhece muito bem os jovens da nossa cidade, nós precisamos abraçá-los, nós precisamos garantir, né, em lei ações que beneficiem toda a manifestação cultural. E o grafite é uma manifestação cultural, né? Importante. Eu acho que, à medida que nós educarmos os nossos jovens para manifestarem-se de forma ordeira, organizada, né, com base no processo pedagógico, educacional da prefeitura, eu penso que nós também melhoramos a qualidade de vida dos jovens e das suas famílias, respectivas famílias, e das famílias da nossa cidade. O que nós observamos na rede pública é que os próprios municipais, todos eles estão pichados, e a prefeitura, além de não zelar pelos próprios públicos municipais, permitindo que os próprios públicos fiquem completamente pichados, degradados, a administração, o prefeito também não abraça as manifestações dos jovens que, através da pichação, tentam manifestar-se contra o governo, contra a própria sociedade. Então, eu penso, senhores vereadores, que nós devemos fazer uma reflexão e votar contrariamente ao veto aposto do senhor prefeito ao projeto de lei do vereador Valdir Roque,
que dispõe sobre o projeto de grafite no âmbito do município de Osasco. Quero, meu caro vereador, dizer por que eu vim aqui defender a derrubada do veto, antes que Vossa Excelência se manifeste, porque eu penso que é um projeto importante, que deva ser abraçado. A Câmara Legislativa abraçou e a Prefeitura, mais uma vez, vira as costas à manifestação da nossa população. Muito obrigado. Continua em votação o veto ao projeto de lei de número 2, 2014. Questão de ordem. Questão de ordem, Para vereador. discutir. Para encaminhar, Vossa Excelência Encaminhar. dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, jornalistas, TV Câmara. Bem, esse projeto de minha autoria, número 2 de 2014, que dispõe sobre o projeto de grafite em âmbito do município de Osasco e dá outras providências. Primeiro, eu quero elencar e agradecer as palavras do grande e nobre vereador André Sacco. Podemos ter divergências, ele do PSDB, eu do PT, ele do Aécio, eu da Dilma, mas é uma pessoa que temos muito a aprender, seja em qualquer lugares, e essas informações são importantes. O prefeito manda esse projeto de minha autoria, que dispõe sobre o projeto de grafite no âmbito do município de Osasco, como veto total. Eu acho que, como vereador, humildemente, subo essa tribuna, e sei que muitas vezes a gente é ingênuo quando faz um projeto, esquece que muitos projetos são de competência do Executivo. E um dos erros que nós temos é aprovado nas comissões, que é bom para todo mundo, mas nós não observamos o desgaste que podemos ter quando esse projeto sabedor, que vai para o Executivo e tem que tirar verba, tem que ter custos, aí o projeto legislativo não é aprovado mesmo. E aí eu faço minha meia-culpa, viu, presidente? Meia-culpa e rever as comissões também. Para a gente começar a ter um entendimento, nobre vereador Mário, pegar o projeto e falar, vereador, vem cá, não vai passar. Isso é importante. É importante a gente ter um executivo, os técnicos que falam, esse projeto não passa, porque isso é de iniciativa do Executivo, não do Legislativo. Ou então a gente ter um corpo técnico que fale o seguinte, ó, vamos forçar a barra que por esse meio dá. Aí sim, fazer a discussão. Eu acho que é isso que nós pecamos aqui. Que eu me pequei e eu peço desculpa, porque vou rever esse projeto e vou apresentá-lo daqui a um tempo dentro das normas cabíveis de ser aprovado e ser sancionado pelo prefeito. Mas se nesse momento, na mensagem que o prefeito manda no seu corpo técnico, ele diz que é de iniciativa do Executivo. E não. Poderia muito bem fazer um projeto indicativo para o Executivo. E não foi isso que nós fizemos. Ingenuidade, muito desse vereador. Mas vou pegar esse projeto que é importante, como o nobre vereador André Sacco falou. É importante para o segmento do pessoal do grafite. Para parar com pichações. Para incluir, fazer inclusão desses profissionais que fazem uma arte mais bonita no município, fazendo esse tipo de grafite, que são profissionais. Temos que trazer eles mais para nós e fazer a discussão. Verei e peço para os profissionais do grafite, para a juventude que gosta desse tipo de arte, que esse vereador terá o compromisso de rever esse projeto, que será vetado hoje, mas rever esse projeto, discutir com a comunidade do grafite e reapresentar de uma forma que seja aprovado na Câmara, que seja aprovado pelo prefeito e sancionado. Muito obrigado. Agradeço, vereador. O veto total ao projeto de lei número 2 continua em discussão, em votação. Para encaminhar a votação, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
meu caríssimo presidente, vereador Toniolo, senhores vereadores, imprensa presente, público presente aqui na galeria. Quero saudar todos na pessoa do João, funcionário efetivo da nossa prefeitura por muitos anos, colaborou aqui com o nosso município no seu desenvolvimento, João. Quero cumprimentá-lo a você e a sua família. Todos aqueles que estão assistindo aqui a sessão da Câmara Municipal. Eu tenho aqui, senhor presidente, a pauta da sessão, e nós temos aqui, na ordem do dia, em discussão única, vetos. 8 vetos. 8 vetos. Não é 1, não é 2. 8. Aqui alguma coisa está errada. Ou a mão da Câmara aqui do plenário está errada, ou a mão do Executivo para vetar está errada. Das duas, uma. Porque não é possível que a gente venha aqui votar os projetos e o projeto passa por discussão, passa por votação, acaba aqui custando aos cofres do município. E depois o projeto é vetado. O projeto é vetado. E aí volta aqui para a Câmara de novo, entra na pauta novamente, passa nas comissões novamente para dar parecer, um baita de um trabalho de novo para aceitar o veto. E eu já vi aqui, com todo o respeito que me merece, a cada um dos senhores vereadores, e nós temos que respeitar, e eu respeito a cada um. Mas eu já vi aqui vereador aceitando o veto. Ora, em algum momento nós estamos errando. Nós aqui somos os representantes da comunidade. O Executivo é o representante da comunidade, designado para a execução das obras e dos projetos, da manutenção da cidade. E aí, às vezes, a gente fica aqui discutindo um projeto, vota-se, aprova-se, custa, porque isso custa para o município, e depois é votado. E aí todo o caminho de volta. Todo o caminho de volta. Volta novamente para a pauta, volta novamente para as comissões, volta novamente para o plenário, e simplesmente aceita-se os vetos. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de sugerir à mesa diretora dos trabalhos que nós possamos ter um pouco mais de clareza nos nossos projetos. Ter um pouco mais de clareza nos nossos projetos, porque em algum lugar nós estamos falhando. Legislativo e executivo. Os dois lados. Eu já tive um projeto aqui, doutor André, que eu apresentei e que foi vetado. Quem vetou o projeto não conhecia Osasco, não sabia. Sabe o que o cidadão teve a coragem de pôr? Para o prefeito assinar, vereador Mário Luiz. Teve a coragem de pôr que o Jardim das Flores era um bairro clandestino. Gente do céu, isso é desconhecer a cidade por inteiro. Se tem um bairro que é oficial nessa cidade, é o Jardim das Flores. Um bairro que tem 60 e tantos anos. Pois o sujeito, o cidadão, funcionário, colocou no documento que o Jardim das Flores era um loteamento clandestino. E por isso o prefeito estava vetando o projeto que nós tínhamos apresentado. Olha que barbaridade isso. Olha aonde chegam as coisas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, embora tenha aqui toda uma argumentação contrária, eu vou votar rejeitando o veto. Eu vou votar rejeitando o veto. Porque se eu votei favorável para aprovar o projeto, porque tinha os pareceres, senão para que a gente tem as comissões? Só para assinar os pareceres? Não. As comissões têm que analisar os projetos. Já já nós vamos falar aqui do projeto do ilustre vereador De Paula. É uma barbaridade o que eu vi lá no projeto. Já já a gente vai falar sobre ele. Por isso eu peço, senhores vereadores, o voto contrário
ao veto. Agradeço, vereador. O veto total ao projeto de lei 2 continua em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar a votação. Caminhar 5 minutos. Seja uma boa tarde a quem eu não tive oportunidade de cumprimentar na primeira parte da sessão. Iniciar aqui no vereador Valdir Roque, sob a propositura de Vossa Excelência, primeiro dizendo que eu sou a favor do projeto e sou a favor de manter o veto, para ficar bem claro, para não ter dúvida aqui no meu posicionamento. Por quê? Eu estava olhando ali há pouco o projeto de lei do novo vereador De Paula. O mérito do projeto do vereador é correto, mas não tem como prosperar mesmo, porque eu conheço bem a área lá e eu sempre, aliás, sugeri aqui, senhor presidente, essa questão, já aconteceu com vários, já aconteceu comigo também, de denominação de uma rua, parece uma coisa super simples, mas não é. Porque, às vezes, uma rua, ela está muito próxima à outra, onde a gente pede a intervenção, pede a denominação, mas aquele trecho, por menor que seja às vezes, como é esse caso, ele está numa área, no mapa da prefeitura, uma área de proteção ambiental. Na verdade, é uma área irregular, que ela não está ainda regularizada, porque está ocupada. Então, se você denominar a rua, não tem como. Nesse caso aí, não pode fazer nem por decreto, que tem uma lei que permite que o prefeito faça. No caso aqui do novo vereador Valdir Roque, é a mesma situação. Olha só, o objeto do projeto, ele é bastante claro, não tem como nenhum vereador ficar contra, mas sempre a história da camisa de força chamada aqui a questão jurídica. Coloca aqui entre os diversos assuntos, né, que o vereador abordou no projeto, a mensagem assinada pelo seu prefeito fala a questão orçamentária, fala da necessidade de abertura de crédito que conceda o auxílio, o prêmio, subvenção, né, que é competência exclusiva do executivo. Então, para colocar em prática esse belíssimo projeto apresentado pelo vereador, é preciso entrar um conjunto de recursos e a ordem orçamentária, ordenamento orçamentário. Não tem como fazer. E a nossa lei orgânica não permite que a gente possa versar sobre matéria econômica e financeira. O que vai se fazer? Aí o legislador lá embaixo aponta aqui ainda que tem o mérito de buscar soluções cidadãs para a impertinente prática da pichação, a qual degrada a nossa paisagem e produz indesejada poluição visual. Ele concorda com isso. Mas ele diz que sancionar o presente autógrafo de lei acarretaria não observar a inobservância do princípio da independência e harmonia dos poderes, que é a defesa da administração pública, ou seja, da questão mesmo da competência. Quem fez a mensagem aqui está entendendo que a execução do referido projeto implica novas despesas para a administração municipal, ainda que decorrente de eventuais contrapartidas que ele cita no projeto, em parcerias, como constou do artigo 4º do autógrafo do novo vereador, em apreço, fruto da emenda proposta aprovada pelo excelentíssimo senhor parlamentar Josias Nascimento Jesus, que apresentou a emenda na ocasião. Então, é uma questão meramente aqui no vereador Valdir Roque, de questão orçamentária, não tem jeito. Eu sou daqueles que eu penso que nós precisaríamos mudar. Tem várias questões aqui. O novo vereador Josias, ele, durante um período, ele assumiu uma postura aqui, junto com o vereador Marilis Guido, que é o presidente da comissão, e o de Constituição e Justiça, e o vereador relator, o vereador Josias, de que pudesse haver, já ali no âmbito da comissão, uma decisão, que é um colegiado de 5 vereadores, onde a maioria são 3. Mas qual o processo histórico dessa casa? Tem sido, talvez precise mudar, como tudo na vida pode ser mudado. Talvez precise haver uma mudança, se houver o acordo da maioria,
de que matéria que consta o vício de iniciativa ou de inconstitucionalidade ou outro tipo, que não prospere nas comissões para vir ao plenário. A única comissão que pode tomar essa decisão é só a Constituição e Justiça. Porque se não passar nessa comissão, a matéria, o desejo do vereador, o seu projeto, não tem como prosperar em outras comissões, ele não tem como ascender. Então, é uma questão antiga, que nós vamos ver nos próximos vetos a mesma situação, e nós não temos como resolvê-la, pelo menos da forma como está o nosso regimento ou a nossa própria lei orgânica. Então, deixar aqui um apelo aos senhores vereadores para que a gente possa analisar essa questão junto à nossa presidência, a todo o conjunto de vereadores, e, ao mesmo tempo, nós não temos alternativa. É preciso fazer a manutenção do veto. O veto total ao projeto de lei número 2 continua em discussão. Em votação. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar, 5 minutos. Saudar as vereadoras, saudar os vereadores, público aqui presente. Eu fiz questão de vir encaminhar o projeto, até porque o vereador Aloísio citou tanto o meu nome como o nome do vereador Mário Luiz, eu como relator da comissão e o Mário como presidente da comissão. Eu tenho no meu gabinete pessoas qualificadas e preparadas exatamente para ver essa questão dos projetos, vereador Bognar. E até em certos momentos eu tenho buscado falar com determinados vereadores sobre a questão do projeto, que muitas vezes falta uma informação, ou que muitas vezes na ansiedade de apresentar um projeto falta detalhes técnicos. Eu mesmo, esse projeto, eu encaminhei para a assessoria jurídica. Está aqui, ó. Eu encaminhei o projeto de lei número 02/2014, de autoria do vereador Valdir, encaminho a assessoria jurídica para manifestação e parecer. Ela veio com parecer contrário. Por respeito, e como a gente já falou aqui, até o vereador Aloísio comentou sobre esse assunto, eu encaminhei, até não observando ou não atendendo só o parecer jurídico, eu encaminhei para as outras comissões, até em respeito ao nobre vereador Valdir Roque. Eu tenho uma demanda sobre essa questão dos grafites e eu fiz por ofício. Por quê? O dia que o prefeito fazer essa lei que cabe a ele, eu vou ganhar o mérito dessa lei também, porque eu fiz como indicação para ele, vereador Bognar. Então, a gente tem sempre falado para os vereadores buscar a melhor informação. Agora há pouco o vereador Maluco até perguntou para mim, esse projeto da Mazé, de denominação de rua, foi vetado. Mas foi um erro na hora que foi datilografar, vamos falar isso, que houve um erro digitado na hora da digitação que trouxe esse problema para o veto. Eu tive um projeto aqui recentemente que veio como veto, vereador André, que na hora de digitar, uma letra que digitou errada, chegou lá no jurídico, eles mandaram como veto, mas estava todo o parecer favorável. Então, eu sempre comento aqui, e hoje eu tenho até alguns vereadores, que nós vamos falar aqui depois no intervalo, alguns projetos que estão lá que já estão com parecer contrário da assessoria jurídica, e que como que a gente vai mandar esse projeto para frente? Depois nós vamos vir para vota, aí depois ele retorna aqui para casa e a gente passa por essa situação. É lógico que o prefeito ele também tem que ter a sensibilidade do que é importante para a cidade ou não. Né? Eu via vereadores muitas vezes falando, mas nós vamos ficar aqui esperando o prefeito dizer que é bom ou ruim para a cidade. Muitas vezes, o projeto é tão bom que muitas vezes ele quer até que ele seja o pai da criança. Mas aqui é a casa de leis. É aqui onde a gente faz as leis. É aqui que nós temos que melhorar a qualidade de vida das pessoas. É aqui que nós temos que buscar a cada dia fazer projetos para que o cidadão que está em casa, que votou nos vereadores, porque o nosso papel não é só ir lá e falar que a rua está esburacada, que nosso papel é fazer leis, principalmente. E nós temos que fazer, né, Bognar, leis bem feitas,
para que... eu conheço lei na cidade que foi feita que até hoje não pegou, que até hoje não foi colocado em prática. Então, tem que ser colocado em prática. Tem que ser cumprido. Então, eu peço aos senhores vereadores que tomem esse cuidado. Eu volto a repetir, eu tenho uma assessoria jurídica no meu gabinete que muitas vezes fala, vereador, isso vai vir como veto. O senhor já falou com o vereador? Eu já falei, mas ele me pediu para que eu mandasse para o plenário decidir. E o que eu fiz, vereadora Karen? A gente manda para o plenário decidir. Se o plenário decidiu que é favorável e manda para o prefeito, e o prefeito chega lá e veta, que culpa tem as comissões? Que culpa tem a comissão, tanto minha, que o Mário é o presidente? A gente, por respeito, por ética, e acaba respeitando a posição do vereador, porque é um projeto bom. Então, eu vim mais para esclarecer isso, falar que eu, há tempos atrás, já tinha falado com o vereador Aloísio, que a gente tinha que fazer um bate-papo com os vereadores, para, na hora de chegar numa votação como essa, Mário, a gente não está passando por isso, porque o projeto foi vetado, porque que a assessoria jurídica deu parecer contrário e nós encaminhamos para frente, e aí dá esse constrangimento que nós estamos vivenciando com vários vereadores. Eram essas minhas palavras, agradeço a atenção de todos. Continua em votação o veto total ao projeto de lei número 2/2014, do nobre vereador Valdir Pereira Roque. Não havendo mais quem queira encaminhar, está em votação. Votação eletrônica. Senhores vereadores favoráveis ao veto votarão sim, os contrários votarão não. O projeto já está em votação, o veto já está em votação e o painel já está aberto. Registre-se o voto sim do nobre vereador Jair Assaf. Como vota o vereador Sebastião Bognar? Registre-se o voto não do vereador Sebastião Bognar. Ao vereador De Paula.
Com 12 votos sim, 3 votos não, está aceito o veto ao total ao projeto de lei número 2/2014 do novo vereador Valdir Pereira Roque. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Veto total ao projeto de lei de número 8/2014 do nobre vereador Francisco de Paula. Dispõe sobre a denominação da rua Tiribá, no Jardim Piratininga. Em discussão, veto total ao projeto de lei 8/2014 do novo vereador Francisco de Paula Oliveira Leite, que dispõe sobre denominação de rua Tiribá, no Jardim Piratininga. Questão de ordem, senhor Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, 15 minutos. 5 minutos, desculpa. Mudaram o regimento. Paulo César, eram 15 minutos, agora deixaram só 5 minutos, o vereador Mário Luiz Guidi. Eram 10. Aí veio uma tal da mordaça e reduziu a metade o tempo de discussão dos senhores vereadores. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, estamos aqui discutindo veto aposto ao projeto de lei 8/2014 do vereador Francisco de Paula Oliveira Neto, que dispõe sobre denominação da rua Tiriba, no Jardim Piratininga. E esta rua nós conhecemos muito bem, é uma rua já asfaltada, onde a própria municipalidade, vereador Jair Assaf, já gastou recurso público, e para gastar recurso público, teve que apontar geograficamente onde o recurso foi colocado, que é uma paralela da rua Chauá. Com a Avenida Três Andradas, que termina na rua Chauá, localizada no bairro do Jardim Piratininga. Eu conheço a rua, tenho pacientes ali que já moram ali há quase 35 anos. E, na justificativa do Executivo, aqui com toda a descrição da mensagem do veto, ele disse que enviados autos que versam sobre o assunto ao Departamento de Uso do Solo, este apontou que a área em questão é de proteção ambiental. Uma rua asfaltada. Proteção ambiental, mas já existe logradouro asfaltado. Vez que se situa muito próxima à margem do rio Tietê, asfaltada. E sua ocupação constitui tema a ser analisado pelo Departamento de Regularização Fundiária. Tema a ser analisado, por se tratar de área de proteção ambiental, asfaltado. Sendo certo que a denominação da rua se apresenta como uma forma de dar assentamento precário, com configuração de regularidade. Desculpa, que não é o nome da rua que dá, que configura a regularidade. O que configura a regularidade é o asfalto feito pela administração municipal, todos os esforços para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que ali moram, sem que tenha havido os devidos estudos de viabilidade física e jurídica, bem como o licenciamento ambiental a permitir a supressão de vegetação de proteção ao leito do rio. Até o presente momento, a Prefeitura não teve nenhuma ação ali, muito pelo contrário, mantém o asfalto da rua, que serve aos cidadãos, que lá moram há mais de 30 anos. A denominação da rua, na forma como pretendida pela propositura, incide em área que poderá ser objeto de remoção das famílias. Poderá. Me assusta isso, porque quando a gente ouve um zum na Prefeitura que vai tirar algumas áreas, né, já está falando que vai tirar as pessoas que moram há mais de 30 anos ali. Isso nos preocupa. Que poderá ser objeto de remoção das famílias, ensejando, se o caso, na necessidade da revogação da lei. Ora,
Se aprova a lei hoje, pode revogar a posteriori. Ora, que revogue, então, a posteriori. Revogou o projeto Miguel Costa, de 1.500 apartamentos. Veio a lei para a Câmara, foi votada, aprovada. O Emílio, no último ano do mandato dele, revogou, tirou a habitação dali, vai ser colocado o lixão lá em Quitaúna. Revogou a lei lá do Redondo, lá na Vila São José, tão discutido aqui nesta casa. Ora, por que não revogar? Mas dê qualidade de vida aos cidadãos que ali moram, para que a rua tenha nome, que possa receber as suas correspondências, que possa ter local cidadão para morar. Então, não vejo razão para vetar este projeto de lei. O que dá a perceber é que a administração veta tudo da Câmara Municipal. Para alguns, sanciona. Para vereadores de quarta, terceira, segunda categoria, veta tudo. Para alguns, para sanciona. concluir. Então, somos contrários ao veto do prefeito, né? Somos favoráveis à derrubada do veto. A bancada do PSDB fala aqui em nome do De Paula, do Bognar e do vereador André Sacco. Obrigado. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei 8 do vereador De Paula. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou pedindo para discutir esse veto, até porque o vereador Valdir Roque, que está no momento com o projeto na mão. Isso foi uma urbanização que nós fizemos na Secretaria de Habitação. Eram moradores da margem da Castelo Branco, foram retirados para poder dar acesso à marginal via Alphaville. Eles moravam na beira ali do esgoto e nós trouxemos para esse local, na oportunidade, com aval do DAEE, porque nós medimos, tinha 90 metros à margem do rio Tietê. Então foi permitido ali o assentamento daquelas famílias que moravam na margem da Castelo Branco, que hoje é o acesso para o Alphaville. Esse nome, Tiriba e Chauá, se não me engano, são nomes que nós escolhemos com os moradores, são 2 papagaios que têm esse nome, e o que, no nosso entender, enquanto não se discute a permanência ali, porque eu acho que jamais será retirado, até porque existe uma margem muito grande do rio Tietê, do meio do rio, mais de 100 metros, então nós acreditamos que enquanto isso não aconteça, vereador De Paula, a Prefeitura tem um instrumento, que também é de minha autoria, uma lei que foi sancionada pelo prefeito Celso Gílio em dezembro ou novembro de 2004, que permite denominar vias públicas nas áreas urbanizadas, que é o caso do local. Lá tem os melhoramentos públicos, tem iluminação, tem guia, tem sarjeta, tem asfalto. Enquanto o cidadão morar numa terra pública, ele pode ter o endereço oficial da Prefeitura. Nada impede que a Prefeitura faça isso por uma lei, que existe a lei hoje. Então, nós... eu acho que a lei, isso sim, a lei autoriza o prefeito a denominar nas áreas urbanizadas por decreto. Então, foi o prefeito Emílio que mais usou, porque a lei foi sancionada em 2004, e a partir de 2005 o prefeito Emílio pôde denominar as vias públicas usando uma lei aprovada por esta casa, que era da minha autoria. Então, acho que eu vou passar a lei para o vereador De Paula, acho que ele pode pedir, através de uma indicação, de um requerimento, a oficialização da rua, enquanto a prefeitura entender que o cidadão deva morar ali. Porque no meu parecer, como secretário que fiz, que eu não ia sentar a olho, existia um departamento técnico que consultava os órgãos do Estado.
E esse caso foi consultado o Estado, e o Estado permitiu que se fizesse o assentamento ali das famílias que moravam na margem da Castelo Branco e que precisava ser tirado para poder dar o acesso para o Alphaville. Foi por isso que nós assentamos as famílias ali nas proximidades de onde eles moravam. Então, há a possibilidade de denominar, não atrapalha em nada a Prefeitura, não é proibido, porque a própria Promotoria Pública me sugeriu que, ao invés de colocar Rua 1, Rua 2, Rua A, Rua B, que colocasse o nome extraoficial. E, quando viesse uma lei, fosse oficializado o que aconteceu ali na Rua Tiriba e na Rua eu esqueci o nome. Chuá, né? São 2 papagaios. Só consultar os livros, são 2 papagaios que nós queríamos colocar o nome das 2 aves ali, e foi colocada com o aval dos moradores naquela oportunidade. Eram barracos e hoje é uma vila muito bem feita, muito bem construída, com casas, com sobrados, com rua, com asfalto, com iluminação, enfim, com os melhoramentos públicos. E falta apenas o endereço oficial para que o Correio, para que as empresas que dependem do endereço possam oficializar. Portanto, senhor presidente, acho que é possível aceitar o veto, desde que amanhã o prefeito faça isso por decreto, se assim entenderem e atender a solicitação do vereador De Paula, que eu acho que é essencial, é oficialização. Foi por isso que nós fizemos a lei, para oficializar as ruas que não foram colocadas como a Rua A, B, Rua 1, Rua 2. A própria Promotoria Pública me sugeriu colocar o nome para depois oficializar ali na frente. É o que foi feito, e eu espero que a administração, a Secretaria de Habitação ou a Secretaria competente oficialize aquelas ruas com aqueles 2 nomes, que são 2 ruas apenas, né, para que os moradores tenham ali, nos seus endereços, o seu endereço necessário para poder ter a dignidade que a gente espera que a Prefeitura tenha, participe, que é o endereço, né? O endereço é o complemento da urbanização, a oficialização. Então, por isso que eu vim aqui explicar a origem desse assentamento, que foi um assentamento oriundo de famílias que moravam na margem da Castelo Branco. Muito obrigado. Agradeço, vereador. O veto total ao projeto de lei 8 continua em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar, para discutir, 5 minutos. Obrigado, presidente. Desculpa mais uma vez. Senhores vereadores, eu queria até falar, vereador De Paula, referente à denominação, e vejo que o vereador Jair falou até do prefeito fazer por decreto. Mas eu sei como é que é a alegria de uma família receber uma homenagem feita por um vereador de denominação de rua. Eu, recentemente, tive 2 denominações de rua e sei a satisfação que a família ficou por eu ter indicado a denominação daquela rua, ou daquela viela, ou daquela praça. Eu não sei, vereador De Paula, até uma orientação que eu acho que a gente pode fazer num coletivo com os amigos aqui, com os colegas vereadores. Eu sempre busco encaminhar um ofício à habitação pedindo a descrição correta dessa via. Exemplo, onde ela começa, onde ela termina, quais são as numerações que já tem, porque muitos têm uma numeração que já buscou no setor de emplacamento da prefeitura. E quando você pede essa descrição, eu lembro que eu pedi recentemente de uma rua aqui no Jaguaribe, perto ali da Arthur Barca, e a semana passada eu tive a informação dos moradores que o departamento lá da habitação, eles estavam lá na rua, verificando a rua, verificando que as moradias já estão ali, não são barracos, ou os que são barracos já estão há um bom tempo, vereador Cláudio, e dando parecer favorável, dizendo que ela poderia ser denominada, encaminhando a resposta para a Câmara para que eu entrasse com o projeto. A gente fica preocupado quando escreve aqui, ou quando quem escreveu, vereador Bognar, que fala que é precária, que todo morador, ele quer receber a sua carta do correio no seu portão. Ele quer chegar para fazer uma compra, Sandro, e falar, olha, eu moro na rua tal, número tal. Ele quer ter um CEP na porta da casa dele.
Então, é importante esse papel do vereador buscar a denominação de uma forma boa e muitas vezes homenageando até aqueles que fizeram muito pela nossa cidade. Eu não gostaria que o meu projeto viesse por decreto do prefeito. Eu gostaria de ter a oportunidade de comemorar junto com a família e falar, olha, foi eu, Bognar, que apresentei essa denominação, foi uma homenagem que eu fiz ao teu pai, ao teu tio, ao teu filho, e assim por diante. Eu tenho um projeto de denominação de uma criança chamada João Pedro, que morreu com 6 anos de idade, num acidente de carro, que hoje eu estou aguardando aí o parecer da Secretaria de Habitação para apresentar o projeto, porque é uma homenagem que nós vamos fazer para a família. Então, eu não sei, De Paula, se de repente, na hora de fazer o projeto, tenha buscado essa alternativa. Eu, Mário, principalmente, eu tenho buscado junto com a minha assessoria. Manda-se um ofício primeiro para a Secretaria de Habitação, pedindo uma informação sobre a área, como é que é essa rua, como que ela está colocada dentro da prefeitura, se é um loteamento, se não é um loteamento, de repente até um loteamento particular. E aí vem essa resposta, com essa resposta eu preparo o meu projeto de denominação e acaba anexando, dizendo que a própria habitação diz que lá já tem moradia já há um bom tempo naquele local. Aí o projeto caminha, como o vereador Jair até falou aqui. Então, a gente fica triste de votar um veto, porque muitas vezes, e boa parte das vezes, as pessoas que estão sendo homenageadas, os familiares, podem entender isso como nós estamos rejeitando de prestar essa homenagem de determinadas denominações de rua. Como nós tivemos aqui há uns tempos atrás, que foi uma briga aqui há 3 anos atrás na Câmara, que queriam dar nome de algumas coisas que a gente não queria, mas que a gente queria homenagear as pessoas da nossa cidade, aqueles que contribuíram, e assim por diante. Mas isso vai até mesmo de que vereador que está apresentando. Eu gosto de homenagear, eu gosto de buscar a história da cidade e colocar um nome. E até com entendimento com os moradores. Porque se também colocar um nome numa rua de um morador que ele não gosta, é complicado também. Então, eu vou votar o veto, mas eu queria depois até ter a oportunidade, vereador De Paula, da gente conversar melhor e até reapresentar esse projeto juntos, aí de uma maneira com essa descrição. Agradeço, vereador. O veto total ao projeto de lei 8 continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Bognar. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereador Toniolo, senhores vereadores, este projeto de lei apresentado pelo vereador De Paula, senhor presidente, aconteceu no dia 7 de março de 14. Apresentou o projeto de lei, a justificativa necessária, o projeto foi lido aqui no plenário e foi encaminhado às comissões, que é o procedimento do regimento interno. Os projetos entram na mesa e, ao invés de já ir direto para a votação do plenário, que é o colegiado maior, vai para as comissões. Qual é a finalidade do projeto ir para a comissão? É a comissão analisar e dizer, no âmbito daquela comissão, se o projeto é ou não legal. O que não pode apresentar projeto ilegal. Porque se nós estamos falando aqui em legislativo, tem que ser de ordem legal. Aí foi para a Comissão de Constituição e Justiça. E o relator da Comissão de Constituição e Justiça pediu a manifestação e o parecer do jurídico da casa. E a assessoria jurídica da casa disse, trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a denominação de Rua Tiriba, no Jardim Piratininga, de autoria do excelentíssimo senhor vereador De Paula. Não há óbice legal
quanto ao projeto em tela. Está aqui, ó, parecer da assessoria jurídica da casa. Aí, foi enviado de novo para a Constituição e Justiça. E o que a Comissão de Constituição e Justiça disse? Opinando favoravelmente ao projeto de lei de autoria do vereador De Paula, que dispõe sobre a denominação de Rua Tiriba, no Jardim Piratininga. Aí foi para a Comissão de Economia e Finanças. O que diz a Comissão de Economia e Finanças? No que tange a competência desta comissão, do ponto de vista econômico-financeiro, somos de parecer favorável ao presente projeto de lei. Aí veio para o plenário, e o plenário votou que jeito? Favoravelmente. Foi o presidente Antônio Aparecido Toniolo, encaminhou, né, aqui a gente não tem como apresentar lá para o público que está assistindo a sessão, mas encaminhou, estou aqui com a página na mão, para o prefeito Jorge Lapas. E aí vem a mensagem de veto da DATL, vetando a denominação de Rua Tiriba. Como disse o ilustre vereador Jair Assaf, que nos antecedeu nessa tribuna, aquele assentamento foi feito num momento que teve até o aval do DAIE. E como ele mesmo disse, Rua Tiriba, né, o nome Tiriba, nome Chauá, são nomes de pássaros. Mais especificamente ainda, de papagaio. E o que quer fazer a administração aqui? Calar o papagaio. Do mesmo jeito que nessa Casa de Leis, num dado momento, foi feita uma votação da mordaça aqui para calar os senhores vereadores. Agora está calando o papagaio. Porque com todo respeito, e a gente sempre respeita muito, mas com todo respeito por quem confeccionou essa peça, o que está falando aqui não tem sentido. Porque dizer que lá é uma área de proteção ambiental e tem asfalto feito pela prefeitura, tem água, tem luz, tem telefone, tem correio, tem tudo. E dizer que vai privar os moradores de ter o nome da rua, porque, por favor, a administração tem que ter um respeito, em primeiro lugar, por essa casa, e a administração municipal precisa ter a sensibilidade. Como disse aqui o vereador Jair Assaf, o morador quer ter o nome da rua para ele poder receber a correspondência, para ele dizer para os amigos e para os parentes qual é o endereço dele. Isso é cidadania. Mas um dia vai ter que retirar esse pessoal daí. Um dia, quando retirar, revoga-se a lei. Revoga-se a lei. Mas não pode deixar passar todo esse período sem a lei e a rua sem nome. Então, conclamo a todos os senhores vereadores, para que, só para completar, senhor presidente, para que nós possamos votar contrário a esse veto. Porque o dia que for remover aquelas famílias, se um dia isso for acontecer, revoga-se a lei novamente. Mas durante o período que os moradores ali estiveram, eles tiveram a cidadania de ter a rua com o nome oficializado. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, que nós pedimos o voto contrário ao presente veto. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei número 8. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, 5 minutos. Senhor presidente, dirigir a palavra aqui ao autor do projeto, o novo vereador Francisco de Paula Oliveira Leite, mas é de Paula só, né? Veja só, se nós fôssemos seguir a intervenção que acabou de fazer o novo vereador Sebastião Bognar, aí o novo vereador, por força dessa própria casa, a casa fez uma lei que autorizou, acho que foi o vereador Jassaf que falou, né? A casa autorizou o executivo fazer por decreto a denominação de áreas que são consideradas irregulares, na verdade. É esse caso aqui, por força de uma lei muito antiga,
que denominou a área está denominada ainda. Olha, por se tratar de área de proteção ambiental, mesmo com asfalto, mesmo com morador já há bastante tempo e tal. Então, ela é uma área considerada irregular, porque ela está como um assentamento precário ainda. Vamos supor que a gente derrube o veto. A lei vai se contrapor, porque a própria casa aprovou que esse tipo de situação é feita a denominação por decreto. A casa autorizou por lei o prefeito a fazer isso. Então não tem como, por isso tem que manter o veto. A outra questão, uma sugestão, eu comentava inclusive com o novo vereador de Paula, eu aprendi isso aqui, eu não faço mais nenhum projeto de denominação de rua, a não ser após a consulta oficial ao DUS. O que significa isso? Antes da feitura do projeto, a gente encaminha um ofício, o parlamentar faz um ofício para o Departamento de Controle e Uso do Solo e pede informação sobre aquela denominação que ele pretende fazer. Até porque o novo vereador José falou a questão aqui que é bastante complexa, porque o vereador vai lá, se compromete que vai fazer a denominação, que deve ter se comprometido, aí faz. Depois esbarra no imbróglio de natureza jurídica aqui por força de legislação aprovada pela própria casa. Então, a título de sugestão para todos os nossos colegas aqui, nossos amigos, nossos amigos vereadores e vereadoras, quando a gente for fazer a denominação, fazer essa consulta oficial dos primeiro. Aí, diante da resposta, a gente deve optar em fazer o projeto de lei ou fazer a indicação ao prefeito para poder homenagear lá os moradores ou uma família, enfim. Por exemplo, comigo, o que aconteceu? Eu tinha vontade de denominar as ruas do Jardim Canaã. E fizemos isso. O que aconteceu? Conversando com os moradores, reuni e tal. Os moradores escolheram o nome das ruas. Fiz o projeto de lei. Por aqui passou. Só que o Canaã ainda está na fase final agora da regularização fundiária. O que ocorreu? Não foi possível a prefeitura aprovar. E foram todas as ruas do Canaã, todas. Vossa Excelência, imagina o trabalho que deu. Quantas reuniões, ouvir as pessoas, que o nome foi escolhido pelas pessoas. Não prosperou. Aí, por força dessa lei, o projeto foi vetado, a prefeitura, pela Secretaria de Habitação, fez assembleias lá com os moradores e sugeriu que fosse nome bíblico. Por quê? Porque nem aqueles nomes que eles haviam... olha o que aconteceu. Aqueles nomes que eles haviam atribuído, como fez parte de um projeto que foi vetado, foi sugerido pela própria habitação não recuperar aqueles nomes, até porque tinha outro problema. Tinha nome repetido, que não pode. Então, por exemplo, tinha uma rua que tinha o mesmo nome lá no Canaã, que a gente está sugerindo, e também por falta de pesquisa da nossa parte, de uma investigação maior, que tinha na Zona Sul. Não pode também. Então, para evitar isso, a habitação fez o seguinte: a Luiz, deixa isso tudo quieto. Inclusive, participei das reuniões lá, explicamos os moradores, e foi denominado, portanto, nome bíblico lá para cada uma das ruas. Então, esse é o problema. É um processo bastante complexo do ponto de vista daquilo que o vereador pode fazê-lo. Aí, por exemplo, o vereador Jair, poderíamos avançar também numa discussão com o Executivo, que o Executivo, por exemplo, pudesse apontar para nós todas as áreas já em processo de regularização. Falar, dentro dessas áreas que já tem o processo de regularização fundiária, nós vamos abrir aqui uma espécie de um protocolo com a Câmara. Nessa região, vocês podem denominar, que nós vamos concluir o processo e aproveitar a denominação. Mas nessa situação apresentada pelo vereador de Paula, não dá para a gente fazer a aprovação e esperar a regularização. Não dá, porque literalmente esbarra nessa lei que está aí. E essa lei precisaria ser alterada também. Porque o município, por mais que a gente avance, ele ainda vai continuar tendo áreas consideradas irregulares. Não tem jeito. Por isso que tem que ser mantido o veto. Agradeço ao vereador. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei número 8, do vereador Francisco de Paula Oliveira Leite. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Senhores vereadores favoráveis ao veto votarão sim, os contrários votarão não. O projeto, o veto já está
Pronto para votação. O painel já está aberto. Registre-se abstenção no voto do vereador Jair Assaf. Encerrada a votação, 3 votos não, 14 votos sim. Portanto, está aceito o veto ao projeto de lei. Desculpa, uma abstenção. Então, 13 sim, uma abstenção e 3 votos não. Está aceito o veto total ao projeto de lei em discussão única. Ao projeto de lei 8 de 2014, o vereador De Paula. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Veto total ao projeto de lei complementar de número 4 de 2014, do nobre vereador Jair Assaf. Considera o imóvel de interesse social aquele com área inferior a 125 metros quadrados. Em discussão, o veto total ao projeto de lei número 4 de 2014 do vereador Jair Assaf, que considera o imóvel de interesse social aquele com área inferior a 125 metros quadrados. Projeto de lei complementar número 4 de 2014. Pela ordem, vereador. Para discutir. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, esse meu projeto, eu acho que já está fazendo aí perto de uns 10 anos, se não fizer, está próximo, que eu tento aprovar e ser sancionado pela prefeitura. Nós recebemos o veto nesse projeto aprovado recentemente e, num comum acordo com a prefeitura, nós aceitamos o veto,
até porque nós apresentamos um novo projeto de acordo com um acordo que fizemos com a Secretaria de Habitação. O nosso projeto está mantido, a Prefeitura vai receber um projeto aprovado por esta Casa, um projeto de lei complementar, aonde permite a regularização de imóveis com menos de 125 metros quadrados, desde que conste na planta que a Prefeitura naturalmente tem de até 2011. Isso é para evitar desmembramentos recentes ou futuros desmembramentos. Então, é perfeitamente válido. Eu tenho 292 pedidos que estão comigo já há 7, 8 anos, 10 anos. Foram desmembrados muito bem antes de 2011. Então, é perfeitamente cabível aprovar uma lei que estabeleça que o lote existente com menos de 125 tem que constar na planta da Prefeitura até 2011. Nós concordamos com isso porque praticamente não existe desdobro de lote menos de 125 na praça, até porque eu desconheço. Pode ser que exista alguns. Então, a regularização também da moradia, porque é importante você desmembrar, regularizar o lote menos de 125, mas você também regularizar o imóvel dele num custo mais inferior para o cidadão. Foi assim que nós aceitamos, e num acordo com a Secretaria de Habitação, o projeto, se aprovado por esta Casa, o novo projeto de lei complementar, ele vai possibilitar regularizar todos os imóveis com metragem inferior a 125 metros quadrados, que deve existir muitos na nossa cidade, bem aqui, há alguns anos atrás. Na Secretaria de Habitação, quem tem que fazer nas áreas públicas é a Secretaria de Habitação. Não depende da aprovação desta Casa, porque a lei já estabelece que o mínimo de lote de interesse social é 60 metros. Então, quem tem menos de 125 e vai ter a oportunidade, se esta Casa aprovar e o prefeito sancionar essa lei complementar, de regularizar o seu imóvel, de ter o seu IPTU, de ter a sua escritura perfeitamente legalizado no cartório e no registro de imóveis. Então, eu entendo, senhor presidente, que esse imóvel, essa lei já está sendo esperada nesta Casa há muito tempo, porque nós conhecemos até vereadores que têm moradia em menos de 125 metros quadrados, que é perfeitamente, foi comprado um lote de 200 metros em dois irmãos, 2 parentes, 2 amigos, e de repente não pode ter o IPTU desmembrado e também não pode ter a escritura, porque a lei federal não permite lotes menos de 125, a não ser de interesse social. Por isso que a lei complementar vem atender o interesse daquela população, daquela camada que existe na nossa cidade, de pessoas que têm menos de 125, como eu conheço, que eu já falei, tenho 292 pedidos no meu escritório e não posso fazer nada, enquanto não existir uma legislação. Como o prefeito também entende, e os vereadores dessa Casa já demonstraram interesse, porque há um sem números de famílias necessitando desse projeto, ou dessa lei complementar, é que nós estamos propondo e pedir para aceitar esse veto. Estou fazendo um apelo perfeitamente aos companheiros, podem aceitar o veto, porque foi feito o veto num acordo para melhorar, ampliar, para que o cidadão que precisa regularizar já chegue com a planta do imóvel, com o desdobro, para ele poder sair da Prefeitura com o seu IPTU e a casa regularizada também, não só o lote. Aí, com o alvará da Prefeitura, ele vai no registro de imóveis e faz a matrícula do seu terreno inferior a 125. Isso é que nós estamos esperando há muito tempo. Eu não pude resolver isso como secretário, porque era a lei, terrenos particulares. Eu só cuidei de área pública. E na área pública pode ser feito até 60 metros quadrados. Se a Prefeitura permite 60 metros quadrados numa lei de interesse social, por que não permitir 120, 100 metros quadrados, 90 ou 80? É permitido, é válido. Nós estamos vendo o interesse social da questão. Por isso que o meu projeto de lei complementar visa dar amplos poderes para que a Prefeitura, dentro da legislação aprovada por esta Casa, regularize os imóveis com metragem inferior a 125 metros quadrados. Qual é o benefício disso? É o cidadão
que está em casa hoje, tem o seu contrato, não tem o seu imposto, não pode ter sua escritura, porque a lei não permite. Hoje, se essa casa amanhã aprovar esse projeto de lei complementar, o cidadão vai ter o seu IPTU, a sua matrícula no registro de imóveis e o seu alvará da sua moradia regularizada. Portanto, será, sem dúvida alguma, um grande projeto que esta casa vai aprovar daqui uns dias, porque nós já estamos fazendo um apelo ao presidente para colocar na pauta tão logo seja possível, porque ele já está com os pareceres favoráveis das comissões. Então, eu faço um apelo. É a primeira vez que eu vou votar contra um projeto meu que está vetado, mas é porque surgiu um outro de melhores condições, mais adaptado à regularização, que está tramitando, que já está com parecer e que vai ser pautado. Faço um apelo, então, eu agradeço aos senhores vereadores. Muito obrigado. Continua a discussão, veto total ao projeto de lei complementar número 4, 2014, vereador Jair Assaf. Não havendo que discutir, ele está em votação. A votação eletrônica. Os senhores vereadores favoráveis ao veto votarão sim, os contrários votarão não. O painel já está aberto para a votação. Registre-se o voto sim do vereador, autor da propositura, Jair Assaf. Com 3 votos não, 14 votos sim, está aceito o veto total ao projeto de lei complementar número 4, 2014, do nobre vereador Jair Assaf. Solicito ao senhor secretário, solicito ao nobre vereador Valdir Roque que assuma a primeira secretaria e proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de número de vereadores no plenário, visto que visualmente há uma revoada aqui no...
Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores, visto que visualmente nós temos um número muito pequeno de vereadores aqui no plenário. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a primeira chamada. Alex Cademia, Aloysio Pinheiro, André Saco Júnior, presente. André Capriotti, Toniolo, presente. Batista Comunidade, Dinei Simão, Carlos da Locadora, De Paula, presente. Jair Assaf, presente. Josias da Juco, doutora Karen Gaspar, professora Mazé, professor Mário Luiz Guide, Maluco Beleza, Branco, Rogério Silva, Rogério Lins, Sebastião Bognar, presente. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura. Atenção, seus vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Alex Cademia, Aloysio Pinheiro, André Capriotti, Batista Comunidade, Dinei Simão, Cláudio da Locadora, Josias da Juco, doutora Karen Gaspar, professora Mazé, professor Mário Luiz Guide, Maluco Beleza, Branco, Rogério Silva, Rogério Lins, Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 6 vereadores presentes. 6 vereadores presentes, portanto, não temos número regimental para a continuidade da presente sessão. Quero agradecer ao vereador Valdir Roque por ter conduzido a primeira secretaria, aos demais vereadores, vereador Jair Assaf, vereador doutor André Saco, vereador Sebastião Bognar, vereador De Paula. Agradecer à imprensa presente, agradecer aos funcionários da casa, ao público presente, a todos que nos acompanham através da TV Câmara e também da internet, enviar aqui o nosso abraço, o abraço da Câmara Municipal e o agradecimento aí por estar acompanhando a sessão até esse presente momento. Não temos número, portanto, para a continuidade da sessão. Quero agradecer a todos, dar por encerrada a sessão de expediente de hoje, informar aqui aos senhores vereadores e também ao público presente que, em virtude da eleição, o ponto facultativo que deveria ser no dia 27 foi prorrogado para o dia 31 de outubro. Dia do Funcionalismo Público, comemora-se no dia 28, mas esta Câmara, bem como acho que o Executivo, deverá transferir o ponto facultativo do dia 28, que se anteciparia para o dia 27, será prorrogado para o dia 31, em virtude da eleição do dia 26. Então, como vai ter eleição no dia 26, né, e para que não haja nenhum motivo de que alguém diga que os funcionários foram viajar ou deixaram de votar por conta do feriado prolongado, então, há de bom arbítrio que se faça esse ponto facultativo no dia 31. Então, os senhores funcionários públicos que têm direito aí à compensação do seu dia 28, dia do funcionário público, a compensação será no dia 31, portanto, ponto facultativo. Eu creio que a Prefeitura também deverá agir da mesma forma, e, portanto, muitos servidores nos procuraram para saber da questão do dia 27, nós estamos informando que o ponto facultativo será no dia 31, na sexta-feira posterior à eleição. Então, o servidor vai ficar 31, 1º e 2, para que ele possa compensar aí o dia do funcionário público. Está encerrada a presente sessão. Sei que a gente não agrada a todo mundo, mas é o que a gente pode fazer, né, nessa questão aí do dia do funcionário público. Mas só informar os senhores vereadores e cumprimentar antecipadamente, né? Agradecer a todo servidor público aí por tudo que faz pela nossa cidade, aí, em especial os servidores da Câmara Municipal, que a gente sabe que na hora que precisa pode contar em todos os momentos, em todas as horas. Nosso agradecimento, mas nós vamos falar oportunamente sobre esse assunto. Então, está encerrada a presente sessão. Agradeço a todos, especialmente a Deus pela oportunidade de ter conduzido mais essa sessão.